Olá, pessoal. Ontem, na madrugada, todo mundo viu o que aconteceu com a Venezuela, Os Estados Unidos simplesmente, durante a madrugada, bombardearam a Venezuela, prenderam o Nicolás Maduro e a mulher dele. E quando a gente acordou de manhã, estava assim, o mundo inteiro estarrecido, jornais falando, enfim, só o que falam de ontem para hoje sobre o ataque da Venezuela, sobre o ataque dos Estados Unidos na Venezuela. E não é para menos. Por quê? É uma coisa muito séria, é um negócio muito complicado e muito perigoso para a nossa América Latina, América do Sul, Caribe, América Central, que é a América Central, América do Sul. É muito perigoso. Eu concordo com 100% a política do Maduro? Não, eu não concordo 100% com a política do Maduro. Ele tem atitudes de ditador? Sim. Porém, a situação da Venezuela complicou muito quando o Trump, no primeiro mandato dele, impôs várias sanções à Venezuela. E aí o país ficou sem ter para onde vender os produtos. E isso complicou muito a situação da Venezuela. Por isso que teve empresas fecharam, teve pessoas passando fome, a inflação foi lá para a estratosfera. Só que a gente também não pode esquecer que a mídia brasileira é totalmente contra o governo do Maduro. E aí eles vão sempre passar para nós, aqui no Brasil, o que tiver de pior na Venezuela. E alfinetar sempre o Maduro. Isso é fato. Assim como a extrema-direita faz com o Lula aqui, a extrema-direita e a mídia brasileira fazia com o Maduro da Venezuela. Porque eles falam que a Venezuela vive uma ditadura. É porque é ditadura, é porque ele é ditador. Não, gente. A Venezuela não vive ditadura. A Venezuela não vive ditador. Não tem ditador. Não tem ditador. Agora, o Maduro, o que é que eu particularmente não concordo com o Maduro? A questão dele controlar os três poderes. Aqui no Brasil, o presidente Lula não controla os três poderes. Lá ele controla, porque foi feita uma mudança no STF venezuelano, como se fosse o STF daqui, ainda no Hugo Chávez. Ele aumentou a quantidade de juízes da corte e com isso ele conseguiu controlar, fazer tudo o que ele queria e isso ele conseguia controlar os três poderes. E aí o que é que acontece? Quando o Hugo Chávez, faleceu, o Maduro assumiu. Só que o Maduro, ele não soube conduzir a Venezuela da melhor maneira possível. Só também que os Estados Unidos começou a tentar entrar na Venezuela e tomar o petróleo deles. E aí o Maduro, porque até o Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez estava vivo, os Estados Unidos não tentavam. Quando o Hugo Chávez não estava mais, aqui, o Maduro assumiu. E aí eles acharam, não, agora é a vez, porque o Maduro é mais fraco, enfim. E o que foi que aconteceu? Eles tentaram roubar mesmo o petróleo da Venezuela. Só que eles nunca conseguiram. Eles colocaram sanções, eles ameaçavam, eles fizeram tudo o que podia. Até então. Só que agora o Trump viu que o Império Americano ruiu. O Império Americano está em falência. Não é mais aquele Império Americano do início do século XX, metade do século XX. Não é mais.
E o que é que o Trump quer? Ele quer poder, ele quer dinheiro e ele quer se tornar realmente um ditador. Porque quem está com atitudes de ditadores é o Trump. Nada me diz que ele, no final do mandato dele, ele não queira dar um golpe na democracia americana. Porque vamos lembrar que quando foi a passagem dele para o Biden, ele incentivou a população a invadir o Capitólio, igualzinho os bolsonaristas fizeram aqui. Então, nada me diz que ele não queira dar um golpe na democracia americana ou que ele não vá dar esse golpe. E se ele der, ele vai se permanecer no poder. Mas isso ainda são humores, são coisas que ainda não está muito falada. Aí, voltando à Venezuela, o que foi que aconteceu? Eles viram que a única saída deles agora era prender o Maduro, era entrar na Venezuela, bombardear a Venezuela e prender o Maduro. E foi o que eles fizeram. Provavelmente, lógico, eles infiltraram a gente da CIA dentro da Venezuela. Talvez teve acordo, né, dentro da Venezuela, lá com militares venezuelanos para que prendesse ele. Por quê? Porque foi muito fácil. Eles simplesmente bombardearam e prenderam ele. Então parece ter sido muito fácil. Então, mas isso vai se mostrar para nós daqui uns dias no desenrolar de todas essas histórias. Mas o fato é que prenderam ele e, pasme, o Trump deu uma coletiva de imprensa sobre tudo isso. E a coletiva de imprensa foi o mais estarrecedora possível que nós podemos ver. Por quê? Porque ele simplesmente falou como se ele seja o dono da Venezuela. Ele já falou como se a Venezuela fosse território americano. Ele falou: o petróleo é nosso, nós vamos vender para a China, nós vamos vender para os outros países. Quem vai governar a partir de agora a Venezuela é os Estados Unidos, é o governo americano. Gente, isso abre um precedente tão grande na nossa história política, econômica da nossa América Latina, do nosso continente americano, que nenhum dessas gerações agora que existe, nunca vivemos isso. Porque o que o Trump fez, a gente não vê isso acontecer há mais de 300 anos de história. Isso acontecia na época das colonizações, que os países iam lá, invadiam, matavam a população e tomavam o território. Foi o que o Trump fez. Ele invadiu a Venezuela, prendeu o presidente, prendeu a mulher dele e simplesmente tomou a Venezuela. E com isso, o que abre um precedente? Abre para o mundo inteiro. Então, o que ele fez dá lugar, tipo assim, a Rússia ir lá na Ucrânia, prender os Zelensky e tomar a Ucrânia de vez. Dá lugar à China pensar, ir lá prender o presidente de Taiwan, porque eles vivem em guerra, né, por território, ir lá prender o presidente de Taiwan e falar assim: agora Taiwan é nosso. Gente, e pasme, tem muitos líderes mundiais que estão simplesmente calados. Outros simplesmente concordam. Inclusive, o Emmanuel Macron, da França, ele falou que o povo venezuelano está livre. Gente, uma coisa é não concordar com o Maduro, com a política do Maduro, enfim, e vice-versa. Outra coisa é você ser a favor dos Estados Unidos bombardear um país e tomar o território. Isso é muito grave, gente.
A gente não vê isso no nosso país, no nosso continente há mais de 300 anos. A gente viu, a gente não viu, a gente vê nos livros de história o que eram as invasões na época. E outra, ele não só tá de olho na Venezuela. A Venezuela faz fronteira com o Brasil, a Venezuela faz fronteira com a Guatemala, a Venezuela faz fronteira com a Colômbia. São países recheados de riqueza e de petróleo. Ele pode muito, e ele já está ameaçando outros países. Ele bombardeou, prendeu o Nicolás Maduro, ele já está ameaçando o presidente da Colômbia e ameaçando a Colômbia. Ele também já ameaçou Cuba e o presidente de Cuba. Gente, isso é muito, 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 muito sério. Outra coisa, tem venezuelano comemorando a prisão do Maduro. Beleza, é o direito deles comemorar. Lógico que eles vão comemorar, eles não têm emprego, eles não têm saúde de qualidade, eles não têm uma saúde pública de qualidade, eles talvez não tenham educação de qualidade. Eu não sei questão 100% da Venezuela, sabe por quê? Porque eu nunca fui lá, eu nunca tive acesso a alguém que realmente veio da Venezuela ou morou lá da Venezuela. Eu acompanho muito pela mídia. Então eu tenho muito cuidado em falar da Venezuela, porque todo mundo fala que lá o povo está morrendo de fome. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem uma parcela de pessoas que fugiram de lá, por necessidade, por falta de emprego, um monte de coisa. Mas tem outra parcela da população que ficou lá. E não morreram de fome, e não morreram por falta de emprego, e não morreram por falta de educação. Enfim, e aí abre outro precedente que às vezes a gente não sabe, não sabe o certo, o que é que acontece naquele país. O certo que a gente sabe, e que eu particularmente não concordo, como eu já falei aqui mesmo no início do vídeo, é que ele controla os 3 poderes, que ele controla todo o acesso de internet, essas coisas de informação. Porque você falando de bem ou de mal do governo, eles ficam sabendo. Porque você dentro da Venezuela, você é vigiado 24 horas. O governo venezuelano, ele sabe todos os passos de quem está lá ou de quem não está. Então isso, eu não concordo, porque isso são atitudes de ditadores, sim. Mas em compensação, eles devem ter, a Venezuela tem os programas sociais deles. A Venezuela, o pessoal da Venezuela é muito carismático, é muito carismático, muito. E são muito lutadores. Tem trabalho, tem uma coisa que também não tem, bancos, né? Bancos particulares. Só tem uns bancos públicos na Venezuela. Os bancos particulares, quando, né, ele ficou no poder, se permaneceu no poder, saíram. Teve a questão das eleições, né, que teve as eleições, e aí ele não mostrou lá os documentos que deveria mostrar para o mundo inteiro que a eleição dele tinha sido verídica, enfim. São questões muito complicadas e muito sérias que nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando fala que as eleições da Venezuela e que o Maduro é ditador e que a eleição da Venezuela não é legítima. Porque a gente precisa de documento, o mundo inteiro precisa ver, e esses documentos nunca foram mostrados, enfim, são muitos questionamentos. Mas em relação à população venezuelana, qual que é o direito que eles têm? A população venezuelana é quem tem o direito de escolher o presidente deles, a escolher ser livre, escolher ter a democracia deles, ter a soberania deles. E é isso que a gente defende. É o Maduro, é de direita, é de esquerda, seja lá que governo for, seja lá que presidente for. O povo venezuelano, eles têm o direito de ter a democracia deles livre, a soberania deles livre.
E o que os Estados Unidos fez é o quê? Simplesmente eles bombardearam, prenderam o presidente e assim, estão declarando que tomaram conta da Venezuela, que a Venezuela agora, a partir de agora vai ser um território americano. Os venezuelanos estão comemorando? Então, mas em compensação também tem outros comemorando contra. Por quê? Porque eles querem a soberania deles. Independente do que aconteça na Venezuela, todo o país tem o direito de ter sua soberania. Só que esse filme, a gente eu particularmente já vi nos anos 90, quando o George Bush invadiu o Iraque. Os iraquianos dançavam, derrubavam a estátua do Saddam Hussein, como os venezuelanos estão fazendo, derrubando as estátuas do Maduro. Tudo isso a gente já viu nos anos 90, quando o Bush destruiu o governo lá do Saddam Hussein, que estava há 24 anos no poder. E os iraquianos acreditavam que os Estados Unidos iam fazer um oásis no Iraque. Coitados! Enfiaram o pé na jaca, porque o Iraque hoje não é um país de primeiro mundo, o Iraque não se desenvolveu, pelo contrário, eles vêm sofrendo há muito tempo, depois desses ataques americanos, com os grupos terroristas que foram surgindo. E aí, o que foi que os Estados Unidos fez? Simplesmente ele tomou o petróleo do Iraque, ele levou para o Iraque as maiores petrolíferas dos Estados Unidos. E elas só que tomaram conta. Ah, mas o Iraque não tem a vegetação que a Venezuela tem, não tem o litoral que a Venezuela tem, não tem as riquezas naturais que a Venezuela tem. Sim, não tem. O Iraque fica no Oriente Médio, uma região seca, uma região totalmente oposto da Venezuela. Mas se os Estados Unidos quisessem desenvolver o Iraque, se os Estados Unidos quisessem cuidar da população iraquiana, eles tinham feito. Porque para isso eles têm dinheiro. Só que o interesse dele não é o povo, não era o povo iraquiano, era o petróleo. A mesma coisa que está acontecendo com a Venezuela. O interesse do Trump não é o povo venezuelano, e sim as riquezas. As riquezas que a Venezuela tem, petróleo, gás, ouro, prata, enfim, todo o minério, o petróleo, o gás, é isso. O litoral que pode explorar, enfim, é isso. É isso que os Estados Unidos querem. E outra, se os Estados Unidos tomar realmente o território venezuelano, que é um país muito maior do que o Iraque, um país gigantesco, a Venezuela não é pequena. O que vai acontecer? Ele vai começar a vender terras a preço de banana para que os ricos, milionários, vá para lá comprar as terras, fazer resort, fazer hotel, fazer não sei o que, tudo para beneficiar eles. Ele está preocupado com a população venezuelana? Gente, não está. É a mesma coisa ele apoiar o genocídio palestino, o genocídio que Israel faz em Gaza. O que foi que os Estados Unidos fez? O que foi que o Trump falou? Que no dia que tirar a população de Gaza, no dia que exterminar a população de Gaza, os Estados Unidos vai construir uma Riviera em Gaza. A Riviera é para o povo palestino morar? Nunca. Se ele tivesse preocupado com isso, ele não estava ajudando Netanyahu a matar a população palestina de fome, de sede e de doença. É a mesma coisa, gente. Isso é muito perigoso, isso abre um precedente gigantesco. Isso é assustador para todos os países da América Latina e todos os governantes e todas as pessoas que realmente enxergam o que o Trump quer. Não os alienados de direita, de extrema direita, que tem muitos aqui no Brasil torcendo para que o Trump invada o Brasil e faça a mesma coisa. Ele invada o Brasil, prenda o Lula e tome conta do Brasil. E o Brasil vira o território americano. Então, o Trump, ele quer poder.
é porque talvez não vá conseguir o que ele quer assim como ele quer. Mas se ele conseguir realmente tomar conta do território da Venezuela, ele pode fazer isso com qualquer outro país aqui na América Latina. Ele pode invadir a Guatemala, Honduras, enfim, Brasil, Colômbia, até mesmo aqueles que são de direita e de extrema direita que apoiam ele. Por quê? Porque na cabeça dos americanos e na cabeça do governo americano, o continente americano é deles. O continente americano pertence a eles. O continente americano não pertence a ordem, pertence a eles. Na cabeça dos americanos é assim. Na cabeça dos americanos, eles são donos da América do Sul, América Central e América do Norte. É tanto que uma mulher lá, que é a chefe lá do Comando Militar do Sul, que eles têm, ontem eu assisti uma entrevista dela na internet, ela falou claramente: nós temos petróleo na Venezuela, na Guatemala, na Colômbia, nós temos petróleo desde o Caribe até o Chile. Ela falou em alto e bom tom: nós temos petróleos do Caribe ao Chile. Então significou da Venezuela ao Chile, enfim. Então significa, quando ela fala isso, é o quê? Ela está dizendo o quê? Que o petróleo que tem nessas regiões, nesses países, são deles. E o Chile agora acabou de ganhar um cara da extrema direita. Mas ela falou que tem riqueza, que a riqueza daqui é tudo deles. Porque na cabeça dos americanos, todo o continente americano é dos Estados Unidos. Então, gente, esse vídeo, desculpa, tá longo, desculpa a falácia, mas assim, quem puder assistir esse vídeo até o final, assista, porque é uma reflexão para nós, como brasileiro e como cidadão brasileiro, que esse ano vamos votar. Por isso, curta, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para que meu canal cresça, né, cada vez mais.